Querido Espírito Santo, o Senhor nos trouxe para este lugar de convívio, de festa, de celebração na Tua presença, de encontro de família, porque nós somos a Tua família. Tu nos trouxeste a este lugar para um tempo de reflexão, para ouvirmos os Teus desejos, ouvirmos o Teu coração, e nós contamos com o Espírito Santo de Deus a nos convencer da Tua vontade e a nos fazer ser igreja como igreja tem de ser. E nos ajude, Senhor, a vivenciar, ó Deus, a Tua verdade, porque nela está contido tudo o que necessitamos para uma vida abundante. Então, nós queremos que esta igreja experimente esta vida, experimente esse avivamento, experimente coisas boas da Tua parte, experimente a alegria Tua sobre nossas vidas, experimente a Tua graça, a Tua disposição a nosso favor. Mas para isso, nós queremos que o Senhor encontre em nossos corações o coração que Te agrada, um coração disposto a fazer aquilo que acerta o alvo, que acerta exatamente o desejo Teu para conosco, como igreja. E nós oramos para que Tu nos ajude nisto, nesta reflexão, nesse tempo que conversaremos com a Tua igreja, e que seja a Tua voz a ser ouvida, e que seja, Senhor, um trabalho do Teu Espírito em nós, a nos dobrarmos a essa voz, para que alcancemos, ó Deus, o nosso objetivo maior, que é honrar o Teu santo nome, e dar uma resposta verdadeira ao Teu amor por nós, porque nós reconhecemos isso, em o nome de Jesus. Amém. Por que ao pensar num tributo a Deus, eu deveria falar sobre missão com os irmãos no primeiro dia do ano? Porque, meus queridos, Deus tem uma palavra única à sua igreja. Deus tem uma palavra só ao seu povo. A sua palavra é uma palavra missionária. Ele não tem outra palavra. Todo encontro de Deus com o homem é um encontro para um chamado missionário. Não há um encontro para conversar eventualidades. Todo encontro com Deus é um encontro para uma chamada missionária. Desde o início de todas as coisas tem sido assim. Quando o Senhor acabou de criar o homem à sua imagem e semelhança, o primeiro encontro que Deus tem com o casal, depois de tê-los criado e colocados no jardim, neste encontro ele dá uma missão ao casal. O Éden é o planeta Terra, e Deus chamava esse planeta de lugar de delícias, e que é o significado da palavra Éden. E a missão que Deus entrega para o casal, no seu primeiro encontro com o casal, é a missão de cuidar do planeta. Cuidem do planeta, se espalhem, multipliquem-se, cuidem do planeta, dê sustentabilidade a tudo isso aqui. É o que Deus diz lá em Gênesis 1, 28. Bom, então Deus entrega esta missão ao casal no Éden. Mas aí aconteceu a queda do casal. E a gente perdeu a comunhão com Deus, a gente perdeu a comunhão com a Trindade. Nós perdemos a comunhão com Deus, mas nós não perdemos o planeta e não perdemos a missão. E a missão continua, só que agora, como humanidade caída, nós temos uma outra necessidade. E a outra necessidade que surge é a necessidade de salvação. Ainda no jardim, a Trindade nos prometeu uma criança. Uma criança que salvaria a humanidade do caos que havia se instituído por causa da queda. E ali no jardim, Deus nos prometeu um Natal. Da mulher nascerá o Salvador da humanidade. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aí, depois de sabe lá quantos séculos se passaram, Deus aparece de novo ao ser humano.
Ele tinha aparecido para falar com Noé, trazido juízo à terra, e dando-lhe também uma missão, que era a missão de salvar a sua família e salvar a quem lhe escutasse entre os seres humanos, e também salvar a fauna terrestre. E depois do juízo de Deus, do último juízo de Deus, que foi Babel, Deus desapareceu do cenário. Deus não era mais visto, Deus não era mais ouvido, obviamente continuou sendo procurado, mas não era achado. E aí o homem criou e multiplicou para si deuses, multiplicou os seus deuses, na tentativa de achar o Deus criador e sustentador do universo, porque Deus não era mais visto. Bom, o Deus criador e sustentador do universo reaparece, e ele vai reaparecer agora para Abraão, e chama Abraão para uma missão. E a missão de Abraão é abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 2, de 1 a 3, ele diz para Abraão: "Sê tu uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra." E as famílias humanas estão espalhadas por todos os cantos da terra. E esse é um momento glorioso, porque é um salto existencial. Um homem com uma missão. Um homem, um nômade, um arameu errante, um homem tribal, ele dá um salto de milênios. De repente, você tem um homem que sabe que existe humanidade, que sabe que todas as famílias da terra são amadas por Deus, que todas as famílias da terra devem ser abençoadas por Deus. E ele, aquele homem, é um instrumento pelo qual Deus usará para que a humanidade seja abençoada. E aí nós temos o Antigo Testamento, que conta como Deus, a partir de Abraão, formou um povo, e como ele conduziu um povo para que a criança prometida, nascendo de mulher pelo poder do Altíssimo, fosse trazida para a história a fim de abençoar toda a humanidade. Então Deus formou um povo para tornar aquela promessa histórica. A Trindade havia prometido uma criança. Essa criança tinha e precisava entrar na nossa história. Como é que ela vai entrar? Pelo nascimento, pelo Natal. Então Deus criou um povo, que é o povo de Israel. Deus blindou esse povo. Quando você lê lá, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele abençoou materialmente esse povo, dizendo: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. E por quê? Porque Israel tinha a missão de trazer a criança prometida para a terra. Aquele povo iria trazer a criança prometida para a terra, porque daquele povo nasceria o Salvador da humanidade. E Israel, então, é o primeiro povo que sente os refluxos do sangue do Cordeiro. Por quê? Porque em Israel tinha fé, e fé é dom de Deus mediante o sacrifício do Cordeiro. Em Israel tinha revelação, e revelação é a ação de Deus mediante o sacrifício do Cordeiro. Em Israel tinha perdão, e perdão é resultado do sacrifício do Cordeiro. E é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Nós lemos lá: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, Israel foi o primeiro que sentiu os efeitos do sangue do cordeiro, por isso lá tinha revelação, lá tinha perdão e lá tinha fé. E eles eram muito abençoados, física e materialmente. E eles estavam também blindados. Eles eram um povo sob a proteção dos arcanjos Gabriel e Miguel. O profeta Daniel registra esse fato, lá em Daniel capítulo 10, verso 12 a 13. Nós vemos essa realidade, quando Daniel ora a Deus, pedindo lá uma proteção, uma intervenção de Deus, e aí aparece Gabriel e ele conversa com aquele anjo Gabriel, e Gabriel começa a lhe explicar que desde o primeiro momento Deus já havia ouvido a oração de Daniel, mas no meio do caminho o anjo foi confrontado com o rei da Pérsia, com o diabo e as suas hostes espirituais. Então Gabriel chama reforço e vem Miguel para dar o reforço de tal maneira que naquele prazo de 20, 21 dias, Daniel recebe a grande conquista que estava esperando. Então, Gabriel e Miguel eram uma classe especial de anjos responsáveis por executar as ordens de Deus. Israel, portanto, era o único povo, depois da queda, que não estava debaixo das mãos de Lúcifer. Por quê? Porque eles eram os queridinhos de Deus? Não. É porque eles tinham uma missão. Eles tinham duas tarefas. Uma tarefa era trazer o Cristo para dentro da história, para o bem da humanidade. E o Cristo deveria nascer do povo de Israel, então eles teriam de se manter fiéis para que dali nascesse o Salvador. E a outra missão deles era que quem quer que fosse que visitasse o povo de Israel e fosse até o templo, saberia que sem sangue não há remissão de pecados. Porque o sangue jorrava do templo de Salomão 24 horas por dia. 24 horas por dia. O templo de Salomão não era igual o templo do Edir lá, não é? A gente sabe do templo do Edir Macedo lá, todo mundo vai lá, porque é uma construção magnífica. Outro dia nós caímos na rua lá, meio sem saber, não é, Thelma? A gente estava fazendo um favor para uns irmãos aqui, e quando nós nos deparamos numa rua, nós começamos a ver aquele negócio gigantesco, colossal, e aquilo lá, aquela coisa astronômica, aquela construção astronômica. Aí a gente foi se dando conta de que nós estávamos diante do templo de Salomão, que não era de Salomão, era do Edir Macedo, né? Então, o negócio é muito bonito mesmo, e as pessoas até pagam para entrar lá. Mas o de Salomão não era assim, não. Era bonito toda a vida, mas havia sangue. Rios de sangue jorrando do templo por causa do sacrifício. Você já sentiu o cheiro de sangue? É horrível, é horrível. A minha filha estava cursando engenharia de alimentos, e lá pelo meio do curso, ela foi fazer uma visita a um matadouro, e depois dessa visita ela me ligou e disse: papai, eu não posso continuar nessa, eu não vou dar conta, porque eu não vou dar conta de enfrentar isso ou trabalhar em algum lugar dessa natureza, deixa eu mudar o meu curso. Ela tinha entrado na Unesp, e nós entendemos, aquilo lá, na verdade, foi só um empurrãozinho, não é? Mas ela ficou profundamente impactada com aquilo,
levou um tempão para aquele impacto da visita que ela fez sair da cabeça dela, enfim. Porque é um lugar, um matadouro, como que chama? O lugar que mata aí os animais? Frigorífico. É horrível o cheiro desses lugares. Às vezes você vai em viagem, passa por algum lugar de frigorífico, você sente aquele odor terrível produzido pela matança e pelo sangue, é o cheiro do sangue. Então, Israel, o templo era assim, era impossível entrar naquele lugar e não ficar respirando aquele cheiro horroroso de sangue o tempo todo. Era assim lá em Israel. Você estava se aproximando de Jerusalém, de longe você já começava a sentir o cheiro. Sangue o tempo todo, por causa da matança dos animais para o sacrifício. E todo aquele sangue descia por um canal que dava lá no Geena. O Geena era um lugar que queimava o tempo todo, consumindo todo o lixo, as vísceras e todo o sangue. Por isso que o Geena ele é citado como símbolo, né, usado como símbolo do inferno. Ele é usado para falar do inferno. Vai ser lançado no Geena, porque o sangue jorrava o tempo todo e o fogo queimava o tempo todo, 24 horas por dia. Então Israel tinha uma missão para a humanidade: trazer o Cristo e revelar a cruz. Revelar que sem sangue não há remissão de pecados. E eu quero chamar a sua atenção muito especialmente para isso, que Israel foi abençoado e blindado, e até hoje o é. É impressionante Israel, um país tão pequeno, como é um país chave em todo o sistema econômico e mundial. E como Israel é blindado, protegido por Deus e muito abençoado materialmente. E ele foi. A Bíblia diz que Deus disse a este povo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e te darei riquezas e uma vida longa e ditosa. E se você vai vendo a história de Israel e vai lendo a Bíblia, tudo que ameaçou Israel foi destruído. E as nações que se levantaram contra Israel foram aniquiladas. Por quê? Porque eles tinham uma missão na história: trazer a criança para dentro da história para o bem da humanidade. Por isso, toda nação que se levantou contra Israel foi destruída, algumas aniquiladas, porque o que estava em jogo não era Israel. O que estava em jogo era a salvação da humanidade. O que estava em jogo não era aquele povo em si, mas a humanidade. Eles tinham que trazer o Salvador, Cristo, para a humanidade. E se Israel se contamina, o Cristo não vem. E se Cristo não vem, o universo já era. O que estava em jogo era a vinda da criança. O que estava em jogo era a vinda do Cordeiro que tira o pecado do mundo, era a criança. Se Israel se contamina, o Cristo não vem. Se Cristo não vem, o universo já era. Sem Cristo, não tinha nem criação, porque tudo que Deus fez a partir da promessa do Natal. Da mulher nascerá o Salvador da humanidade. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Então eles foram muito abençoados e são, mas porque eles tinham uma missão. E Israel cumpriu a sua missão. É um povo abençoado, porque Israel cumpriu a sua missão. Às vezes as pessoas ficam imaginando que Israel tinha de evangelizar. Não, Israel não tinha de evangelizar. Israel não tinha de testemunhar. Israel não tinha de pregar. Não tinha. Ele tinha de trazer o Cristo.
Essa era a missão de Israel. E Israel cumpriu a sua missão. Jesus nasceu. E a criança agora está no centro da Bíblia. E aí nós começamos uma nova etapa da história em Cristo, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento conta como a Trindade nos restabeleceu e nos trouxe outra vez a condição de família, a família de Deus. E como Deus conduz a igreja, que tem agora a responsabilidade de levar a criança para toda a humanidade, para abençoar a nossa história, para que ela não termine em maldição, mas em salvação. Então, em Cristo, Deus cria a igreja, um povo, uma família, a quem Ele dá o nome de igreja. E da mesma maneira, Deus blindou a igreja. Deus abençoou a igreja. E Deus deu à igreja uma missão: levar a criança, levar o Cristo para todas as famílias da terra. A igreja, irmãos, é o Israel de Deus no Novo Testamento. Israel tinha uma missão na história, para o bem da humanidade. A igreja tem uma missão na humanidade para abençoar a história. Então, nossa tarefa como igreja, nós estamos vivendo hoje, somos igreja de Cristo, e a nossa tarefa é complementar a missão de Abraão, para que a nossa história, para que a história da humanidade não termine em perdição. Nós temos, então, a incumbência de levar agora a criança, Cristo Jesus, para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas, para todas as tribos, para todas as raças, para que a nossa história de humanidade não termine em perdição, mas termine em salvação. Por isso, a nossa recompensa é eterna. Nós somos abençoados na terra, pela bênção de Abraão, mas a nossa recompensa é, sobretudo, eterna, e não apenas terreal. E aí eu quero chamar a sua atenção outra vez para esse fato, que as bênçãos que nos são prometidas e já conquistadas em Cristo Jesus, não têm a ver com nos fazer satisfeitos na terra dos viventes. A bênção de Deus para a igreja não tem a ver com o nosso conforto, não tem a ver com a gente viver de forma satisfeita aqui na terra, esperando que Jesus venha nos buscar. Não. O que está em jogo é a salvação da humanidade. Não é a igreja, é a salvação da humanidade. O que está em jogo continua sendo a humanidade. Não é preciso dizer o quanto a igreja dos nossos dias está tomada de individualismo. Quando o apóstolo Pedro disse em sua primeira carta, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, o que Pedro estava dizendo estava se referindo ao legado que os nossos pais originais nos transmitiram, que foi uma cultura de egoísmo. Então, eu penso que quando a gente pensa, Deus tem de me abençoar, Deus tem de me proteger, Deus tem de me prosperar, e quando eu morrer, Deus tem de me garantir o céu. Deus não tem de fazer nada disso, mas Ele faz. Ele faz por causa do seu amor por nós, e faz até para quem não crê nele. Mas a igreja, ela tem essa perspectiva de olhar para essas promessas, para essas bênçãos,
e dizer: Deus tem de fazer. Porque isso é uma promessa dada à igreja. De fato é, mas há um propósito para esse cuidado todo de Deus conosco. Há um propósito para que sejamos abençoados. Há um propósito de sermos blindados. Há um propósito de recebermos tanto poder para a caminhada. É porque nós temos uma missão para cumprir. Se a igreja não está em missão, não faz nenhum sentido Deus blindá-la. Não faz nenhum sentido Deus abençoá-la ou compartilhar com ela o poder que cabia somente a Ele. Mas tem muito crente que pensa assim: Deus tem! Mas fazer essa confusão, irmãos, é matar a igreja. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque se a gente não sai dessa expectativa apenas de nos ligarmos a Deus para alcançarmos bênçãos terreais, a gente mata a igreja. A gente aniquila a igreja. A gente aniquila a esperança da igreja. E, consequentemente, a esperança da humanidade. Porque nós, quando mergulhamos em nós mesmos, e quando nós vivemos para nós mesmos, e só preocupados com nós mesmos, conosco mesmos, nós matamos o projeto de Deus para a humanidade, que se cumpre na igreja, que se cumpre em mim e em você. Nós matamos essa missão, que é levar o Cristo para todas as famílias da terra. Então, a igreja é uma comunidade que peregrina. Ela tem de estar em caminhada. Ela tem de estar cumprindo a sua missão da mesma forma como Israel fez a caminhada e cumpriu a sua caminhada. E toda vez que Israel abandonou a sua missão, ele se encrencou. Quando você lê a Bíblia, quantas vezes Israel deixou de ouvir a voz de Deus e se meteu em cada situação, escravidão por anos e anos, pobreza, vinha o inimigo e tirava tudo, porque não fazia sentido. Abraão, o povo de Israel, era abençoado para um propósito. E enquanto ele se mantinha no propósito, quando ele se arrependia e voltava para o propósito, Deus dava tudo outra vez, Deus abençoava tudo, Deus se levantava, punha a mão nos inimigos. E assim é com a igreja. E assim é com a igreja. Deus não mudou o plano. Nós estamos dando continuidade àquilo que Deus pensou como projeto de existência. O Ito fala sobre isso, né? Ele diz que Deus no centro, o Velho Testamento e o Novo Testamento se ligam plenamente, porque o Velho Testamento olha para Cristo como aquele que haveria de vir. Então veio, muitos nem acreditaram, mas eles olham para o Messias como se ainda tivesse de vir, sempre olhando para Cristo como alguém que há de vir. E nós, igreja, olhamos para Cristo como aquele que já veio e aquele a quem nós temos de comunicar e aquele que nós temos de receber em nossas vidas, porque é aquele que nos mostra o Pai como o Pai é e mostra o homem como todo homem deve ser e como nós precisamos ser. E o Espírito Santo foi derramado sobre nós para que nós fôssemos e para que nós pudéssemos desenvolver a missão. Então, a igreja sempre vai caminhar, ela precisa caminhar, ela não estaciona, ela não para, ela não fica estagnada, a igreja sempre vai. A Bíblia diz: ide por todo o mundo. Então a igreja tem de ouvir este eco, ela tem de ouvir esta palavra todo o tempo em seu coração. Ide por todo o mundo. Então a igreja vai, porque ela tem de alcançar todas as famílias da terra,
porque ela está complementando a missão de Abraão. As recompensas de Israel são terreais. E as recompensas da igreja são terreais e são eternas. Mas ambas recompensas, elas estão centradas na missão de Abraão, que é a missão de salvar a humanidade. Na missão de Deus, que é a missão de salvar a humanidade. Por isso, espera-se da igreja que ela seja a única a lutar pela humanidade com absoluta dedicação. Nós lutamos por gente. Nós lutamos pela humanidade. Nós lutamos por salvação de gente. Nós somos chamados a levar a bênção chamada Cristo Jesus a todas as famílias da terra. Por isso que a obra missionária ela é essencial numa igreja. Livingstone diz: Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Foi assim que Jesus se apresentou, como missionário. Lá em Lucas 4, 18 a 19, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o papel da igreja é o papel de Cristo. O papel da igreja é proclamar que há uma salvação em curso. O papel da igreja é cuidar dos que vão aceitando o convite da libertação acontecida em Cristo. O papel da igreja é ensinar a ética do reino de Deus, ensinar obediência ao Pai, por onde todas as coisas são sustentadas, de onde flui a vida eterna. Então, preste atenção nisso. O que distingue Israel é o mesmo que distingue a igreja. A noção de igreja não é pensar que nós, os crentes, somos os preferidos de Deus na humanidade. Que Deus só gosta da gente. Não. O que distingue a noção da igreja é que Deus ama todos os seres humanos de igual modo, mas a nós Ele deu uma missão. E a nossa missão é em favor de todos. Nós lutamos pela salvação da humanidade. Se isto se perde em nós, a igreja se perde. É isso que o Espírito Santo quer nos dizer como igreja aqui reunidos. O grande problema, a meu ver, não é que o mundo ignora isso. O mundo não sabe disso. Não. O grande problema é que a igreja, a própria igreja, está ignorando isso. Ela não consegue mais dar importância para essa notícia esplendorosa da salvação e de que nós fomos feitos os agentes de salvação juntamente com Cristo. Ela não consegue mais se impressionar com o fato de que ela é parte do processo de reconciliação da humanidade e do universo juntamente com Cristo. Sinceramente, irmãos, eu olho para algumas igrejas que crescem fenomenalmente, e em nosso país, e eu olho esse fenômeno de crescimento, e eu gostaria muito de me alegrar com isso, mas eu não sei se eu posso. Porque o que se percebe nitidamente não é a luta por salvação de pessoas, é a luta por maior quantidade de gente dentro dos templos. Então, o que temos não é uma evangelização, e sim um proselitismo, é um trabalho de conquista
de um grupo que está dentro da igreja para se tornar parte de outro grupo que também é a igreja. Vem para a minha igreja é melhor, a minha igreja tem mais programas, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo, a minha igreja é assim, a minha igreja é assado. Isso é proselitismo, isso não é evangelização. Eu não vou entrar no mérito de quem é o problema, se de quem faz o proselitismo ou do membro fraco que cede a um convite dessa natureza. Mas o que eu quero dizer é que a missão, ela se torna mesquinha quando ela passa a lutar pela denominação. A missão se torna mesquinha quando ela passa a lutar por uma ideologia ou uma teologia particular, e o foco deixa de ser salvar a humanidade sem Cristo e passa a ser encher a minha igreja, tornar a minha igreja a maior igreja da cidade. E esse é um risco que a igreja não pode correr. Agora, pior do que isso é a gente não se preocupar patavina com a salvação de ninguém, nem dos amigos, nem dos parentes e nem de ninguém que cruze o nosso caminho. Missão de Deus, luta pela humanidade. Missão de Deus nos faz levar Jesus Cristo para resgatar a humanidade. A missão de Deus leva luz em meio às trevas, porque sem a luz de Jesus Cristo, os homens acabam privilegiando a escravidão. Nossas igrejas estão cheias de escravos. Sinceramente, eu não vejo mais o menor sentido em a gente bombar o povo, em a gente empanturrar o povo de atividades e reuniões dentro dos nossos guetos. É por isso que nós estamos esvaziados disso. É por isso que nós não estamos carregados de programa. Nós queremos cada vez mais deixar os irmãos com a carga da vida leve, porque a gente entende que esse modelo de igreja tem prazo de validade. Mas se você está leve, você fica leve para fazer a missão para a qual você foi chamado. Você não fica leve para se divertir e para não ter o que fazer e cuidar só da tua vida. Se esta igreja tem uma preocupação de trazer leveza para você, de trazer uma consciência para você, e de preparar o máximo, o caminho para a tua vida, e tirar todos os empecilhos que possam tomar o teu tempo, ela faz isso só com um objetivo, que você possa assumir e dar foco ao teu chamado como igreja, que é levar Jesus Cristo a quem não conhece Jesus. Então, eu admiro os movimentos, eu respeito os modelos, mas eu não tenho como me alegrar quando os movimentos e quando os modelos estão em atividade só para encher a igreja, e para fazer um membro sair de uma igreja e ir para outra, e quando, na verdade, o foco não é buscar pessoas que não têm Jesus Cristo nas suas vidas ainda, e elas só poderão conhecê-lo através de mim e de você. Então, essas cadeiras que estão vazias, e outras tantas que temos para colocar, este é um desafio para a gente no ano de 2017. Esse é um desafio, se a gente quer ser igreja. Assumir a nossa missão. Talvez essa seja a parte mais difícil da gente compreender. Nós não realizamos a missão de Deus através de projetos estruturais, embora haja espaço para projetos. Nós não realizamos a missão de Deus através de programações, embora nós possamos fazer programações. Nós não realizamos a missão de Deus através de estratégias que a gente tente criar
para que todos participem daquilo, embora a gente possa fazer isso. Algumas estratégias são bem interessantes, mas nós fazemos a missão de Deus enquanto nós vivemos. Vivemos. Nós somos o povo que cada célula da gente, cada fôlego de vida, cada movimento que façamos, nós devemos fazê-lo em resposta à expectativa de Deus, reconhecendo que nós somos o povo de Deus em missão no mundo. E como é que isso acontece? Como é que eu e você nos engajamos nisso? Eu cumpro a missão de Deus, primeiramente, preste atenção nisso, já estou encerrando, primeiramente, demonstrando na minha vida que eu sou parte dessa reconciliação. Que há um reino novo na minha vida, manifestado em minha vida, que me dá poder para eu não fazer do meu jeito de antes, afetado pela deformidade da queda. Então eu faço isso, por exemplo, amando minha esposa. Eu faço isso no tratamento afetuoso que eu dou a ela, porque eu vou manifestando os valores de Cristo na minha vida, na direção dela. A pessoa de Cristo vai ganhando forma em mim. Então, primeiramente, eu parto para a missão assim. Eu cumpro a missão servindo meus filhos em amor, em ternura, compreensão. Eu cumpro a missão, primeiramente, sendo honesto nos meus negócios, sendo justo com os meus empregados, sendo responsável com as minhas tarefas, fazendo o melhor que me vem às mãos no meu trabalho, sendo sensível às necessidades do meu próximo, tratando com amor, com respeito, com apreço, e na medida do possível, sendo eu mesmo, a solução do problema dele. Então, primeiramente, eu assumo o senhorio de Cristo em mim, a vida de Cristo reinando em minha vida. E realizo a missão de Deus enquanto eu vou para a universidade, enquanto eu vou para a academia, enquanto eu saio para me encontrar com os meus amigos, enquanto eu estou numa festa, enquanto eu estou jogando meu futebol, fazendo a minha luta de jiu-jitsu ou qualquer outra coisa. Mas eu faço isso cheio de Espírito Santo, aproveitando cada oportunidade para dizer para os meus amigos, para a minha família, Deus resolveu a parada da humanidade. Deus está reconciliando tudo. Venha fazer parte desta reconciliação. E é isso que nós precisamos entender definitivamente. Todos nós estamos em missão. Então vamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá para dizer: a criança nasceu. O reino de Deus é chegado entre nós. Todos nós. Se eu disser, eu aceitei o Evangelho, se eu disser, eu me rendi ao Evangelho, eu tenho de ter esta consciência. Eu sou parte do povo que Deus enviou ao mundo para fazer Cristo conhecido, para abençoar a nossa história, fazendo-a terminar em salvação e não em perdição. Então, eu não vou matar a igreja com a minha apatia, com o meu desleixo. E nem tampouco matarei a igreja, focando aquilo que não seja a salvação de pessoas. É isso que eu tinha para dizer da parte do Espírito Santo para os irmãos. Eu acho que não há resposta que a gente dê maior a Deus pelo seu amor do que a gente se entregar para sermos os agentes de Deus na história. Foi para isso que Ele nos chamou para a igreja.
Não chamou para você ser convertido e ficar aí esperando até que a trombeta soe ou que o anjo venha tirar você da vida. Não. Ser igreja é estar em trabalho constante, levando Cristo a se tornar conhecido das pessoas que cruzam o meu caminho. E eu só posso fazer isso com autoridade se Cristo estiver primeiramente reinando em meu coração, se Cristo for visto em minhas atitudes. Esse é o desafio, esse é o nosso trabalho como igreja. E é isso que eu queria convidar os irmãos a se entregarem, a pensarem, a se conscientizarem nesse primeiro dia do ano. Porque nós temos oportunidade de viver mais um ano. O tempo está passando, o tempo está passando. 2017. Quem imaginou que ia haver 2017 aqui? Nós estamos vendo. 2017. Alguns com 50, alguns com 60, alguns com 70, outros com 80, outros caminhando para os 90. E alguns jovens já vendo o tempo passar mais rápido do que podiam perceber. Mas nós não estamos vivendo nesta terra para outra coisa, senão para darmos visibilidade a Cristo. A igreja é isso, visibilidade a Cristo. E abrirmos a nossa boca e dizermos, a solução da vida é Cristo Jesus, com autoridade, com ousadia, com coragem e como prioridade da nossa existência. Então hoje é um dia primeiro em tudo, não é? É um dia primeiro em tudo. É o dia primeiro do ano, é o dia primeiro do mês, é o primeiro dia da semana, e nós estamos aqui, e eu quero então convidar você, dentro desse clima de primeiro, porque o primeiro fala de honra, a Bíblia deixa isso muito claro, a primícia, a primazia, o primeiro é de Deus. Então eu queria convidar você a oferecer-se a si mesmo, nesta noite, como primícia a Deus, dizendo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No que depender de mim, maior compromisso. No que depender de mim, maior desprendimento. No que depender de mim, maior desejo, maior vontade, maior relacionamento contigo, maior espírito de doação, aproveitando cada oportunidade, onde quer que eu vá, para fazê-lo conhecido de todos, na minha família, entre os meus parentes, entre meus amigos. Já é um bom começo. O que não pode acontecer é a gente olhar para tudo isso e não dar a mínima, porque aí não justifica a bênção, não justifica movimento de Deus a nosso favor, não justifica poder, não justifica nada, nada. Então, não é uma barganha, mas é a forma da gente responder ao que Deus nos deu como privilégio de sermos a sua extensão e estarmos com Ele, no movimento dEle, na missão dEle, uma missão absolutamente extraordinária, uma missão de salvar a humanidade, de nos apresentarmos e sermos aqueles que vão mudar a eternidade de quem passa pela vida da gente. Então, eu queria convidá-lo a autenticar a sua decisão hoje à mesa do Senhor, porque eu não vejo melhor maneira para a gente responder ao amor de Deus, senão ao redor da mesa, selando isso na Santa Ceia, dizendo, Senhor, eu entendi, conte comigo, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça. Se você compreendeu a história da missão, então pense nessas categorias e pense no chamado a um comprometimento radical, porque é isso que Jesus espera de você. É isso, só isso.
Se Israel tinha de trazer Jesus, era só isso. Então ele fez isso e Deus está feliz com Israel. Se a igreja tem de levar Jesus Cristo, é só isso. E aí Jesus vai ficar feliz com a igreja. Que Deus nos abençoe.